O Lula está se preparando para dar um golpe no Brasil. Fala, patriotas, aqui é o Rony Gabriel e hoje eu vou fazer um vídeo que é um vídeo bem interessante. Preciso que você assista e você entenda. Eu juntei matérias nacionais, internacionais e tudo mais para te explicar o que realmente está acontecendo por baixo dos panos, explicar esse atraso da CPMI, o porquê que isso está acontecendo de fato, Pacheco na China, Lula na China, por que Lula está falando o que está falando e o que ele está buscando com tudo isso. Quando terminar esse vídeo, você vai pegar tudo que eu falei aqui nesse vídeo, procura no Google, procura as matérias, sabe, para não ficar parecendo que fui eu que disse alguma coisa. Tudo que vai ser apresentado aqui, procura no Google depois, procurem, estudem que vocês vão entender do que eu estou falando, tá bom? Nesse vídeo eu vou te explicar tudo ponto a ponto, presta muita atenção porque ninguém está falando sobre isso. O Brasil inteiro está preocupado, parece, com outras coisas, cortinas de fumaça que estão sendo criadas pelo PT para tirar nossa atenção e nosso foco do que realmente está acontecendo. Primeiro, para a gente entender o que está sendo tramado por baixo dos panos, a gente precisa entender de fato o que já está acontecendo, o que a gente tem até o presente momento. O Lula assumiu aí, né, o Brasil em janeiro, e no dia 8 já teve as manifestações, invadiu lá e tudo, aí começou a bolsonarista infiltrada, não sei o quê. E o Lula já botou em sigilo as câmaras, disso tudo a gente já sabe. E até hoje a gente não conseguiu abrir uma CPMI, né, para investigar de fato o que está acontecendo em relação a tudo isso. Só que essa CPMI vai acontecer. E o Lula sabe que a CPMI vai acontecer. E essa CPMI tem força, por exemplo, para pedir a imagem das câmeras, para pedir relatórios, para pedir documentos, que o Lula sabe que vai ter que entregar. E ao que tudo indica, existe sim um crime de responsabilidade do Lula aí, que pode e deve, né, justificar um pedido de impeachment muito claro. O Lula sabe que isso se aproxima, ele já sabia que ele ia ter problema, vocês já devem ter visto um vídeo meu, ou até outros que falaram depois que eu gravei, sobre a situação de que o Lula fez um acordão aí, né, para sair da cadeia e concorrer à presidência. Só que bobo é quem acha que eles vão entregar isso de bandeja, que o PT vai simplesmente aceitar isso e entregar a presidência para Geraldo Alckmin. Isso não vai acontecer. Então, o que o Lula, essa galera, está fazendo é algo absurdo. Você vai entender cada detalhe, cada situação, e eu vou provar tudo isso que eu estou falando aqui. Eu não sei se vocês viram, mas alguns dias atrás, o Lira e o Pacheco estavam brigando. Estão brigando, né? O Lira criou um grupo aí, meio que de centrão, e o Pacheco se acadelou para o lado do Lula e está fazendo mais ou menos tudo que o Lula manda, que o governo manda, até para ele também se proteger. E agora o Pacheco está jogando a CPMI para frente. E antes da questão da CPMI, que já deveria ter sido lida, ele foi com o Lula para a China. Só que vocês também devem lembrar que o Lula já deveria ter ido para a China e botou a Dilma lá no banco do BRICS, que isso também é estratégico, eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Ele foi lá para a China, mas daí o Bolsonaro voltou, ele já não quis ir para a China, e agora deixou a casinha toda arrumada, de certa forma, e foi para a China. Quando o Lula foi para a China, se você acompanha os nossos vídeos, você viu que ele falou bobagem, ele brigou com os Estados Unidos, ele praticamente culpou a Ucrânia pela guerra, ele falou tudo aquilo que chinês, que os russos gostam de ouvir. Isso tudo tem muito a ver com o impeachment do Lula aqui no Brasil, que ele não quer deixar o poder. Outra coisa que eu preciso refrescar a memória de vocês, antes de começar a explicar, é que algumas semanas atrás também, uma entrevista ao Zé Dirceu, o Zé Dirceu que é conhecido como boca frouxa, né? É o cara que fala, entrega a todo mundo, mas está sempre ali em conluio com o próprio Lula, o X9, falou que o sonho deles, o desejo deles, é que o Lula possa ficar no governo por pelo menos mais uns 12 anos, que eles estão trabalhando para que o Lula fique no governo por mais tempo. O problema é que tem muita gente que acha que isso vai se dar por fraudes eleitorais, por não sei o quê. E na verdade não, galera. Não é só isso. Por trás de tudo isso, de um país soberano e democrático em tese, né, como é o Brasil, para um país ser reconhecido como soberano, ele precisa de uma democracia forte e ser reconhecido internacionalmente. Rony, do que tu está falando? O mundo hoje está em guerra, certo? Prestem bem atenção nisso, que é a parte mais importante, né, de tudo que eu tenho para falar aqui para vocês hoje. Hoje o mundo está em guerra. E o mundo está dividido praticamente em dois blocos. Seriam três se contar com os isentos. Mas se tirarem os isentos, que era onde o Brasil se colocava até alguns dias atrás, o mundo está dividido em dois blocos. É o bloco americano da OTAN
e o bloco da Rússia, né, que tem aí Rússia, aí países que eram comunistas ou são comunistas. Tem Rússia, tem China, tem Coreia do Norte, aí tem galera do BRICS ali, Índia, África do Sul e tudo mais, que é o bloco que está defendendo a Rússia em meio a essa guerra. E aí vocês devem pensar, pô, por que a OTAN então já não parou com tudo isso? Por que não resolveram essa questão da guerra? Por que a Rússia não parou? Porque é o seguinte, galera. Eu vou falar algumas situações de alguns países aqui para vocês e vocês precisam prestar muita atenção no que eu vou dizer agora. Os Estados Unidos sempre trabalhou de uma forma de ser uma espécie de defensor da democracia mundial. Embora eles sejam muito criticados, eles de fato, o reconhecimento dos Estados Unidos, não ter sanções americanas é muito importante para um país que cresça até mesmo economicamente, tá? E existem alguns países que os Estados Unidos não toca e acabam sendo inimigos, e países que são deveras pequenos, como por exemplo, a Coreia do Norte. A Coreia do Norte é um país que é inimigo dos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não ousam atacar a Coreia do Norte. E não que os Estados Unidos não tenham a força de detonar a Coreia do Norte de uma hora para outra, mas a Coreia do Norte tem aliados muito fortes, que é a Rússia, que é a China, dentre outros. Irã, acontece a mesma coisa com o Irã. E agora também Venezuela, Cuba, dentre outros países. Aí, o que todos esses países têm em comum? Todos esses países são de esquerda, ou de comunista, ou são ditaduras. Aí você pensa, pô, então por que não tem tantas sanções nessas ditaduras? Elas têm dificuldade para crescer? Por que não tem uma intervenção? Por que os países não se unem, por exemplo, com Nicarágua, que estava fazendo tudo aquilo, expulsando pastores e padres, batendo em pessoas e tudo mais? O Daniel Ortega, né, que é amigo do Lula. Todos esses países que eu estou falando também são amigos do Lula, preste atenção. Porque por trás desses países, não é que o país poderia tudo ser resolvido rápido, mas o país tem uma força muito forte por trás deles, que é a Rússia e a China. Rony, do que tu tá falando? Tem como provar o que tá falando? Então presta bem atenção em algumas matérias que eu trouxe aqui para ler para vocês e depois a gente vai explicar tudo rapidinho. Primeiro ponto. O premier da China, da Rússia, tá no Brasil. Tá? Ele veio no Brasil, logo após a visita do Lula à China, ele está no Brasil. E olha só o que ele falou aqui. Visões de Brasil e Rússia são únicas, diz chanceler russo em Brasília. Sergei Lavrov se encontrou na segunda-feira com o ministro Mauro Vieira. O que aconteceu? Depois que o Lula foi para a China, fez as suas reuniões lá, né? Ele levou o Pacheco, levou uma galera junto para a China para fortalecer a posição dele. O cara foi para lá simplesmente dizer, ó, eu apoio vocês, tá? Isso é minha opinião, né? Eu apoio vocês. Vou criticar a Rússia, vou criticar os Estados Unidos, vou criticar a Europa, não a Rússia, desculpa. Estados Unidos, Europa, Ucrânia. Mas vocês também vão ter que me dar uma retaguarda aí, caso aconteça alguma coisa. Vão pegando o fio da meada. E o que acontece? O Lula volta, vai lá para os Emirados Árabes, faz declarações contra os Estados Unidos, dizendo que estão fornecendo arma para a guerra, que eles estão financiando a guerra. Outro dia falou que era para entregar a Crimeia para a Rússia. Enfim, ele fez várias declarações contrárias à Ucrânia, que hoje é o país atacado. Todas a favor da Rússia. Ou seja, o Lula voltou de lá, ele já foi com essa ideia, mas já voltou com um discurso totalmente pró-Rússia. Pró-Rússia. E aqui dentro do Brasil acontece a tal da CPMI que pode impeachmentá-lo e tirá-lo do poder. E vamos combinar, ele não quer isso. Ele não quer, ele já está dando contragolpe nisso, gente. Ele já está se preparando. E agora, o premier da Rússia vem para o Brasil e fala que Brasil e Rússia têm a mesma visão. Aí o chanceler, que veio aqui para o Brasil, diz que o Brasil tem a mesma visão da Rússia e tudo mais, o Lula está corroborando com isso, está sendo criticado até pela própria imprensa petista que ajudou ele a se eleger. Olha só os países que esse chanceler vai visitar. Ó, matéria aqui, ó. Além do Brasil, chanceler russo visitará Venezuela, Cuba e Nicarágua. O que esses países, além do Brasil, têm em comum? Venezuela é uma ditadura, né, de esquerda. Cuba, uma ditadura de esquerda. E Nicarágua, uma ditadura de esquerda. O que acontece? Está se criando um blocão onde esses países, tipo Venezuela, Rússia, Cuba e Nicarágua, são protegidos da Rússia e não é de hoje, é desde a antiga União Soviética. Porque tem visões semelhantes, né? Visões pós-comunistas, por assim dizer, e outros comunistas e socialistas.
E esses países não são invadidos, eles têm uma proteção, inclusive militar, da Rússia. Rony, tu sabe, é verdade?